História de terror dos anos 80. Boa noite. Meu nome é Marcelo Coutinho. Resido em Campinas, no estado de São Paulo. Mas meus parentes paternos são originários da Bahia. Mais precisamente da região da Chapada Diamantina. Na década de 1970, os relatos que compartilharei foram vivenciados por meu pai e algumas pessoas que conviveram com ele durante sua estadia na Bahia. Embora não consiga precisar as datas exatas dos eventos, segundo meu pai, tudo ocorreu entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80. De acordo com as histórias do meu pai, meu tio-avô Raimundo, conhecido como o velho Lindomar Coutinho, conseguiu emprego em uma fazenda próxima a um povoado chamado Birit. Essa fazenda, além de uma casa antiga e um curral ao lado, tinha a reputação de ser assombrada. As assombrações específicas na casa serão contadas em outro relato, pois o foco agora é compartilhar as experiências de meu pai. Algumas semanas após meu tio mudar-se para a fazenda, meu pai e um primo chamado Sócrates decidiram passar o final de semana com ele. O objetivo era participar de uma caçada noturna, já que naquela época a região oferecia muitas oportunidades para esse tipo de atividade. Pararemos espingardas e soltaremos mosquias para farejar possíveis presas. Após cerca de meia hora, ouviram um som agudo e alto. Meu pai, instantaneamente, respondeu com um assobio, mas meu tio alertou que aquilo não era algo bom. Pouco depois, os cães chegaram ao grupo, ganindo e latindo. Porém, era um latido de medo, como se estivessem testemunhando algo assustador. Os cães, então, começaram a manifestar medo urinando, e meu pai, que se considerava valente, perguntou quem estava presente. A resposta veio em um som tão estridente que os ouvidos começaram a zumbir. Nesse momento, meu tio sugeriu que deixassem o local, e enquanto retornavam pela trilha, a entidade os acompanhou assobiando na mata. Chegando ao terreiro da casa, mesmo após entrarem, a criatura permaneceu. Diziam que naquela região apareciam assombrações e todos evitavam passar por lá durante a noite. Contudo, naquela noite, meu pai e seu amigo, já corajosos, decidiram enfrentar a superstição. Ao adentrarem o bosque, o amigo de meu pai, que estava na garupa do cavalo, desafiou as supostas entidades que habitavam o local. A parte mais densa da mata tinha cerca de 2 quilômetros, e no meio desse trajeto encontrava-se uma porteira ao lado de um mata-burro, que precisavam atravessar. Quando se aproximaram, avistaram alguém parado bem no centro da porteira. Segundo meu pai, a entidade que se revelou parecia ser um garoto de aproximadamente 12 anos, sem cabelo, e seus olhos pareciam bolas de fogo. Ao se aproximarem, o cavalo ficou agitado, relinchando e empinando, resultando em uma queda. O cavalo, assustado, retornou disparado, deixando os dois caídos. Nesse momento, a entidade passou os dedos nas tábuas da porteira, como se estivesse escrevendo palavras incandescentes, impossíveis de serem lidas. Meu pai e o homem conseguiram se levantar, mas ao tentarem fugir, foram derrubados pela entidade, que começou a atacá-los com um objeto semelhante a uma chibata. Com grande esforço, os dois conseguiram se levantar e passar pelo mata-burro, correndo até saírem da mata. Somente então a entidade cessou o ataque. Ao chegarem em casa, estavam gravemente feridos, com cortes e escoriações por todo o corpo, especialmente nas costas e pernas. Após essa experiência, meu pai manteve-se tranquilo por um tempo, evitando estradas desertas à noite. No entanto, com o passar dos dias, recuperou a coragem e decidiu participar de uma caçada nas matas da cidade vizinha, chamada Andarai, onde novamente testemunhou uma criatura sobrenatural. Nessa jornada,
acompanhado por Cocada e meu tio Saulo, foram caçar numa região chamada Mar, que na época era pouco habitada, devido à sua aparência de pântano, e lá enfrentaram outra aventura desafiadora. Desceram um pouco mais pela trilha, combinando que, caso avistassem algum animal, meu pai subiria na direção em que ele ficou. Após alguns minutos, um som de vegetação sendo quebrada alcançou seus ouvidos, mas era distinto dos ruídos dos animais. Era mais pesado e lento. Mesmo assim, meu pai preparou a espingarda e ficou em alerta. Antes de identificar o que ou quem se aproximava, ele começou a perceber um cheiro forte, porém não era odor de carne em decomposição nem algo podre, mas sim um odor intenso, diferente de tudo que já tinha sentido.